De onde será que vieram os primeiros deuses? E a humanidade vai ter deuses para sempre? Uma pergunta dessas, enviada por um espectador, deu o pontapé inicial para essa análise. Então, vamos mergulhar fundo nisso. Para começar essa jornada, vamos direto ao ponto, a questão histórica central. Afinal de contas, qual foi o primeiro deus da história? Bom, para responder isso, a gente tem que começar com as evidências concretas que temos, certo? Então, parte 1. Os primeiros deuses registrados. O que será que os textos mais antigos revelam para a gente? Olha que curioso. As nossas primeiras pistas vêm justamente dos textos mais antigos que a humanidade produziu, os escritos dos Sumérios. O mais fascinante é que a evidência sobre deuses e a evidência da própria escrita surgem praticamente juntas. E essa evidência aparece de um jeito muito legal, nos próprios nomes das pessoas. Vamos pegar o caso de um rei da lista de reis sumérios, um cara chamado Lipt-Istar. O nome dele se divide em duas partes, né? Lipt quer dizer algo como favorecido por ou devoto de. E Istar era uma deusa mesopotâmica super importante. Ou seja, o nome do rei significava favorecido por Istar. Isso é demais porque mostra que, desde o comecinho da história que a gente consegue ler, o divino já estava ali, entrelaçado na identidade das pessoas. Mas a gente sabe que a crença é muito, mas muito mais antiga que a escrita. Então, vamos para a segunda parte e nos aprofundar um pouco mais. Pistas antes da escrita. O que os artefatos podem sugerir sobre esse passado tão distante? E aqui a gente viaja para bem longe no tempo, coisa de 40 mil anos atrás. Essa é a idade estimada de uma estatueta que ficou conhecida como Homem-Leão. É algo dezenas de milhares de anos mais antigo que qualquer forma de escrita. E essa estatueta ilustra perfeitamente o desafio que é estudar a pré-história. A gente precisa separar o que é fato do que é inferência. O fato é, existe uma estatueta de 40 mil anos que é metade homem, metade leão. A inferência. Isso sugere com bastante força uma crença em seres que não são nem humanos nem animais, seres sobre-humanos. E uma segunda inferência. O trabalho minucioso para criar essa peça indica que ela era importante, o que aponta para uma possível devoção. Não dá para ter 100% de certeza, claro, mas é uma pista e tanto. Isso nos joga para a segunda parte daquela pergunta original. Vamos para a seção 3? Deuses no futuro. Será que isso é uma característica permanente do ser humano? O material que a gente analisou argumenta que sim, aquele sentimento de transcendência, de que existe algo além do nosso dia a dia, parece ser uma parte fundamental da nossa biologia. Como diz o autor, enquanto as abelhas fizerem colmeias, enquanto as aranhas fizerem teias, os seres humanos terão religião, num sentido bem amplo, claro. Ok, mas isso levanta uma questão filosófica gigantesca. Se a gente cria deuses, se a gente cria religiões, isso significa que elas são falsas? Vamos explorar isso com uma analogia que talvez ninguém espere. Seção 4. Realidade versus invenção. Para a gente conseguir entender essa ideia, vamos fazer um exercício. Pensem um pouco na matemática. Ela é algo real que a gente descobre por aí ou é algo que a gente inventa? Agora olhem só esses paralelos. A matemática é sim uma construção humana. A gente inventou os símbolos, as fórmulas. A religião também é uma construção humana, com seus rituais, suas narrativas. Mas a matemática descreve uma realidade que não é arbitrária. Não dá para simplesmente decidir que 1 mais 1 é igual a 3. O sistema tem que corresponder a algo real. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Será que a religião também descreve uma realidade que não é arbitrária? E aqui a gente chega no coração do argumento, que dá para resumir assim. O fato de se acreditar em algo que foi criado pela humanidade não significa que esse algo seja falso. Só porque nós construímos o sistema para entender alguma coisa, não quer dizer que essa coisa não seja real. Então, se o divino é uma realidade que a gente tenta descrever, como é que a gente percebe isso? A resposta, segundo essa linha de pensamento, está nas nossas próprias limitações humanas. Vamos dar uma olhada nisso na seção 5, a percepção do sagrado. O conceito central aqui é o de filtros perceptivos. Pensa assim, são os nossos limites e as nossas capacidades, tanto biológicas quanto sociais, que moldam o jeito como a gente experimenta a realidade. A gente não vê o mundo como ele é, a gente vê o mundo como nós somos. Um exemplo bem simples ajuda a gente a entender isso perfeitamente. Pensa num apito de cachorro. Ele emite uma frequência sonora que existe de verdade no mundo. Isso é a realidade. Um ser humano não consegue ouvir. É o nosso filtro biológico funcionando. Mas um cachorro, ele ouve numa boa. É o filtro biológico dele. A realidade, o som do apito, é a mesma, mas a percepção que cada um tem dela é completamente diferente.
Agora vamos aplicar essa mesma ideia ao sagrado. Passo 1. Existe uma realidade do sagrado, seja lá o que isso for. Passo 2. Essa realidade passa através dos nossos filtros humanos, nossa biologia, nossa política, nossa sociedade. E o passo 3 é o resultado, a nossa descrição do sagrado, usando conceitos que a gente entende, como chamar Deus de Pai ou imaginar um rei em seu trono. Então, o ponto crucial é este. As nossas descrições do divino são, no fundo, metáforas baseadas na nossa experiência humana, que é limitada. E veja bem, reconhecer isso não é dizer se deuses existem ou não. É uma tentativa de explicar como a gente percebe e fala sobre eles, sempre condicionados por quem nós somos. E isso tudo nos deixa com um pensamento final, uma provocação. Se a nossa percepção é sempre filtrada, se tudo o que a gente vê, sente e descreve é moldado pela nossa própria condição, fica aquela pergunta no ar, né? O que será que realmente existe do outro lado desse filtro?